Pronto. Bom dia, senhores. Retomando a nossa sessão, nossa 92ª sessão do dia 21 de dezembro de 2021. Anuncio o último processo da pauta, processo de recurso de número 717/2018, auto de infração 2017-22262, em que recorrente Cautec Transporte de Cargas e Contêineres Limitada, recorrido será o julgamento per instância. Relator, doutor William Falcão de Souza, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e a assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito. Passo a palavra, então, ao conselheiro relator, doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Processo anunciado traz o seguinte relato da infração: entregar, transportar, receber, estocar ou depositar mercadoria acompanhada de documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito ou registro eletrônico, exceto nas operações de saídas interestaduais. A empresa identificada deixou de efetuar o registro dos danos relativos às entradas interestaduais no prazo legal, conforme informação complementar em anexo. O período é de 1º de janeiro de 2012, de 2013 a 29 de agosto de 2017. E no auto está colocado 2012, mas na verdade, 2013. Na informação complementar, o autuante corrige 1º de janeiro de 2013 a 29 de agosto de 2017. A base de cálculo é 2.313.608,28. E a multa aplicada com base no artigo 123.3m da Lei 12.670/96, corresponde a 20% da base de cálculo, a multa é no valor de R$ 462.721,65. Nas informações complementares, ele diz que o contribuinte foi intimado por meio do termo de intimação, esse número do termo, no sentido de comprovar o registro dos danos elencados em anexo a esse termo 2017-3257, para provar que as notas fiscais estavam no CITRAN, ou apresentasse justificativa. Decorrido o prazo concedido no termo de intimação, concedeu o prazo de 10 dias, e após consulta aos sistemas corporativos da Cefaz Ceará, relativamente aos respectivos documentos fiscais, foi identificado que o contribuinte não apresentou a comprovação, nem a justificação referente aos registros dos danos. Ainda nas informações complementares, o agente fiscal diz que o contribuinte solicitou a devida regularização após a ciência do termo de intimação, perdendo o direito de espontaneidade, conforme disposto no artigo 880 do Decreto 24.569/97. Afirma que, segundo o artigo 2º, parágrafo único da Edição Normativa 33/97, que o termo de intimação concede o direito à espontaneidade nos casos exclusivos de procedimento administrativo e de monitoramento fiscal. Só aqui um parênteses para dizer que há decisões, que o termo de intimação, e antes de fazer o auto de infração, se o contribuinte providenciasse, tem várias decisões, tinha espontaneidade. Mas a legislação, através da Edição Normativa 33/97, ela alterou e diz que o termo de intimação concede o direito de espontaneidade só naqueles casos de procedimento administrativo e monitoramento, que ele tem espontaneidade. Se na ação fiscal, não tem. O contribuinte ingressa com a defesa, e na defesa ele alega que as notas fiscais em questão não se referem a mercadorias para revenda, e sim produtos de consumo, como é o caso de combustível, que equivale a quase 100% do valor que está sendo reclamado, e que é utilizado dentro do próprio estado onde foi adquirido, ou seja, fora do estado do Ceará. Abri aqui outro parênteses que eu esqueci de dizer, senhor presidente, senhores conselheiros. A empresa autuada, eu fiquei surpreso quando vi que são muitas notas, dão base à infração. A empresa autuada é um transporte rodoviário de carga. Que as notas fiscais alvo do auto de infração já se encontram lançadas desde suas respectivas datas, conforme documentos em anexo,
o que leva para a aplicação do artigo 881, parágrafo único, do Decreto 24.569/97, e não para o artigo 123, 3M da Lei 12.670/96. O artigo 881, o parágrafo único, corresponde ao 126 da lei. Só um instante. Eu disse isso, mas eu estou averiguando se eu estou dizendo certo. Só um instante. Sem prejuízo. As fazendo a de operações de mercado de operações de serviço tributado pelo regime de solução. Corresponde ao 126 da lei. No tocante ao valor da base de cálculo, as planilhas enviadas somam R$ 2.144.903,19, conforme planilha de cálculo anexa, o que demonstra haver erro no que está registrado no auto de infração, que é R$ 2.313.000, que eu já falei, né, na informação complementar, R$ 608,28. Nas informações complementares no auto de infração, é R$ 2.313.608,28. E o contribuinte está dizendo que esse valor está equivocado. E ele faz uma planilhazinha aqui, de 2 milhões, o valor correto é 2.144.903,13. Senhores, o agente fiscal fez as planilhas, né, mês a mês, citando as notas fiscais, os emitentes das notas fiscais, colocando a chave de acesso e a unidade da federação. Mês a mês, e colocou, mês a mês, o valor. Só o valor mensal, não fez o valor anual, nem o valor dos anos do auto de inflação, de todos os exercícios. Daqui ele só jogou o total lá. O contribuinte fez o cálculo, está dizendo que o valor está errado, lançado na notificação. O valor é menor, isso que eu disse, 2.144.903,13. São muitos relatórios. Vem da página, quem estiver olhando, da página 8 até a página 83. O último é do mês de julho de 2017. Ele apresenta documentos depois, na defesa também, o contribuinte apresenta documentos mês a mês dos lançamentos que demonstra, no sentido de demonstrar não haver nenhuma omissão no SPED fiscal. Ele está dizendo, o contribuinte, que estas notas estão escrituradas no SPED. Aí sim, senhor presidente, ele trouxe uns relatórios aqui, aí está no auto de infração, a partir da página, na defesa, né, a partir da página 116 e vai até a página 319. São mais de 200 páginas, dizendo que essas notas estão no SPED, escrituradas no SPED. Ele pede a nulidade do auto de infração em razão de os documentos fiscais terem sido informados no SPED e o imposto pago. Ele está dizendo que as notas fiscais que o fiscal está cobrando o selo estão informadas no SPED e o imposto delas está pago, e por isso pede a nulidade. Aí vem o julgamento singular. O julgamento singular, ele decidiu pela procedência do auto de infração. E, rapidinho, os fundamentos, de uma forma genérica, né? De uma forma bem resumida. Genérica não, bem resumida. A acusação fiscal refere-se à falta de selo fiscal e não falta de escrituração. Ele está rebatendo, dizendo que refere-se à falta de selo fiscal e não falta de escrituração, ou falta de recolhimento, para que se possa aplicar o artigo 881, parágrafo único, como é que é a parte. Então, não aplica isso daí. Ele diz que verificou que nem todas as notas fiscais foram escrituradas antes do início da ação fiscal, não restando, desse modo, caracterizada a espontaneidade. Ele não está afirmando que nem todas as notas fiscais. Terceiro, que não cabe a nulidade suscitada, pois a acusação fiscal encontra respaldo no artigo 153, 154, 157 e 159 do Decreto 24.569/97. Ou seja, não estão seladas.
que no tocante ao argumento que as planilhas somam R$ 2.144.903,03, informa que somou as planilhas constantes, as folhas 8 a 84, e constatou que o valor da base de cálculo está conforme a inicial, R$ 2.313.608,28. O contribuinte inconformado entrou com recurso ordinário. Ele alega que o julgador não especifica quais as notas fiscais não se encontram escrituradas. Então, um instante. Quais as notas fiscais não se encontram escrituradas, e assim não se pode impor o pagamento do auto-infração no valor da inicial. Volta a pedir a nulidade ou então a aplicação do 123, 3M, que é o sugerido, né, aplicado pelo julgador singular, mas com observância do parágrafo 12, porque as notas estão escrituradas no imposto pago. E o parecer foi pela procedência da acusação fiscal. Aí, senhor presidente, tem mais algumas coisas que eu acho que não sei se eu devo dizer agora, na discussão, que alguns erros que eu encontrei no julgamento, mas eu digo na discussão, é melhor, né? O senhor que sabe, doutor William. Você está com a palavra. Então, pronto, uma das coisas que eu verifiquei, senhor presidente, é que o fiscal está de parabéns pela tabela que ele fez, uma tabela separando mês a mês, colocando todos os dados da nota fiscal. Estão muito bem feita. Eu já peguei coisas bem feitas, mas essa está excelente. É monitoramento fiscal. Monitoramento fiscal, que seja eletrônico. O núcleo. O que foi que eu fiz? Eu não fui olhar, né? Eu só olhei o valor total. Peguei os valores que estão na planilha 1 a 1 e fiz 2013, encontrei o valor, que ele não faz o somatório, ele não faz. O fiscal, ele faz só o somatório do mês, não faz o do ano. Aí eu vi janeiro de 2013 a dezembro de 2013, e achei o valor. Fiz isso com 2014, tem mês de 2014, por exemplo, que não teve o problema. Eu vou mês de junho, é zero. Aí fiz 2015, 2016 e 2017. Quando eu somei esses valores, eu encontrei R$ 2.178.607,20. Este valor está abaixo da base de cálculo colocada pelo fiscal, R$ 2.313.608,28. Quando eu fiz essa diferença do que eu encontrei e do que o fiscal colocou, está uma diferença, lançada maior do que o que está nas planilhas, de R$ 135.000, R$ 1,08. Né? Como eu falei, o contribuinte diz que o valor do fiscal está errado. Não é o R$ 2.313.608,28, é R$ 2.144.913,13. Ele diz, ou seja, nem é o do fiscal e nem bate com o meu valor. Aí eu fui olhar o que foi que aconteceu. Quando eu fui verificar o que aconteceu, é porque ele faz a tabelazinha, o contribuinte faz a tabela, e na tabela dele, ele deixou de colocar, assim, ele faz a tabela do jeito que eu fiz, tirando os valores apresentados pelo fiscal. Aí, por exemplo, onde foi que ele errou? No exercício de 2013, ele preencheu, o meu deu R$ 697.396,27. Não dá para comparar com o do fiscal, porque ele não somou só o mês, né? Ou só o ano só somou a cada mês. E ele fez, da forma que eu fiz aqui, ele fez também a defesa. E ele encontrou um valor menor do que o meu, 663 mil.
Quando eu fui ver essa diferença, é exatamente no mês de abril que ele colocou abril zero, não preencheu o mês de abril. E no mês de abril tem um valor de R$ 33.704,15. Ou seja, se ele não tivesse cometido essa falha, ele teria encontrado o valor igual o que eu encontrei. Agora, essa diferença de 135 mil do fiscal, eu não sei onde é. Onde foi que ocorreu. Assim, verifiquei também que no mês de abril de 2013, olha aí, que coincidência, no mês de abril de 2013, o fiscal repetiu. A planilha foi colocada 2 vezes, relativamente às mesmas notas, o mesmo valor. Abril de 2013. A planilha está repetida. Só que foi que aconteceu essa planilha repetida? Essa planilha repetida tem notas diferentes. Ele, em vez de ele fazer uma planilha só, aliás, a planilha do mês de abril, ele colocou as 2 planilhas com as notas repetidas. Né? Ele pode ter somado esse valor repetidamente, o fiscal. Mas mesmo repetidamente, a diferença ia dar 33 mil e não 135 mil. E o erro do contribuinte foi que ele viu as 2 planilhas, estava repetida, tal, ele não informa isso. Talvez por isso não colocou lá. Aí a dele deu a diferença no meu, exatamente esse valor, 33 mil. Ou seja, enfim, a planilha do fiscal, 2.313.608,28, ele colocou, o valor da base de cálculo que ele colocou na informação complementar e no auto, está maior do que as planilhas que ele produziu. Pronto, é isso aí. É só isso, senhor presidente. Ok, doutor William. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Inclusive, o próprio, na defesa, ele alega, né, que haveria um relatório em duplicidade. Doutor Matheus Viana, procurador do Estado, com a palavra. Bem, depois dessas inclusões e exclusões aí, bem, quanto ao fato em si, o descumprimento da obrigação tributária acessória, que é a falta de selo fiscal, isso é inquestionável, até o contribuinte concorda e faz levantamento diverso, né, dizendo que, na verdade, não são aqueles valores, é um valor menor significativo. Pois bem, mas o fato é que houve o descumprimento da obrigação tributária acessória e a aplicação do selo de trânsito implica na sanção estabelecida na legislação. Não vejo, apesar dessas questões colocadas pelo doutor Willa, que analisou muito bem o processo, aliás, como ele sempre faz, mas a infração está constatada e a multa deve ser aplicada pela falta de descumprimento. A aplicação da sanção do 126, porque o imposto já teria sido recolhido e as notas fiscais estariam escritas, me parece que não é aplicável, porque no caso de selo fiscal de trânsito, a multa é muito clara, muito objetiva, não vejo falta de selo, não tem selo. E se foi selado, se foi escriturado, foi após a ação fiscal e, portanto, é irrelevante isso para a caracterização ou não da infração. Razão pela qual, senhor presidente, sem mais delongas, feitas as deduções aí já apontadas pelo doutor William, né, que ele próprio já estudou, a Procuradoria se manifesta, então, pela parcial procedência com as deduções já apontadas pelo doutor William. É isso que a Procuradoria entende, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Processo em discussão. Doutor Pierre, com a palavra. O senhor quer falar, doutor William? Eu sempre ia pedir a palavra, eu ia... Mas eu falo... Pode ir, doutor William, eu vou depois, não tem problema nenhum. Tá bom, obrigado. Não, senhor presidente, eu sou inconformado, e já disse isso, posso até estar errado, né? Eu acho que tanto nós como no Poder Judiciário, ao aplicar a lei, o magistrado, né, qualquer juiz, ele tem que analisar o que é que a lei diz sobre aquele fato. E eu sou um pouco inconformado,
Aqui na Secretaria da Fazenda, nós deixamos isso um pouco à margem. Nós estamos falando de uma forma geral, né? Claro. O que é que diz o 123.300? Entregar, transportar, nosso fiscal, não se aplicando às operações de serviço estaduais. Multa equivalente a 20% do valor da operação. Tudo bem, está claro. E nós costumamos apenas ler o parágrafo e esquecemos do parágrafo 12, que diz que a penalidade prevista nele, se tiver aquelas condições, ela é reduzida. Eu acho que qualquer magistrado, quando vai aplicar uma penalidade no réu, lá no judiciário, ele olha essas atenuantes, claro. Lógico que ele pode não olhar, errar, aí tem um recurso, né? Mas nós geralmente deixamos isso de lado. No caso concreto, aqui no caso, claro, se o contribuinte não vem, não traz nenhum argumento nesse sentido, demonstrando, aí já foi por isso, o contribuinte não comprovou nada, então, vamos para frente, né? Mas eu entendo que o próprio autuante, no caso concreto, ele tinha, já que a lei traz a isso, de observar e de dizer, olha, as notas não estão escrituradas e o imposto não foi pago. Como ele disse. Tem que dizer isso, eu tenho que dizer isso. Senão eu fico naquela dúvida. Sim, está aqui, a nota não está selada. Será que o imposto foi pago ou não foi pago? Mas o fiscal não falou nada. Mas se o contribuinte está dizendo que foi pago, aí sim, eu acho que eu tenho que mandar averiguar. E no auto de infração aqui, eu vi que ele está todo riscado com o nome colocado assim, ó, do lado da planilha. Eu não sei quem riscou, se foi o julgador ou se foi o parecerista. Está assim, colocado. SPED, aí, do lado de cada nota. Ok. É que eu entendo por isso. Outra aqui, ok. Outros não tem o ok. Outros têm até uma data, não sei que data é essa, que também não explicou. Mas a gente viu que a pessoa, muitas notas, eu já disse, até as páginas que são aí, desde a 16 até 80, vai trazer isso do 2013 até 2017. Mas o julgador disse dessa forma, que ele verificou que nem todas as notas fiscais foram escrituradas antes do início da ação fiscal. Nem todas as notas fiscais. O que é que ele dizer? Nem todas as notas fiscais foram escrituradas antes da nota fiscal? Nem todas as notas fiscais foram escrituradas antes do início da ação fiscal, não restando, desse modo, caracterizada a espontaneidade. Está falando da espontaneidade, né? Antes do início da ação fiscal. Tudo bem, se o contribuinte escriturou quando estava sob a ação fiscal, né? Sob a ação fiscal, ele não podia, né? Tem termo de intimação, mas o próprio fiscal leu a edição normativa 33/97, que essa espontaneidade só vale para monitoramento de um procedimento fiscal. Aqui não era uma fiscalização mesmo, então não pode. Mas o contribuinte traz em seguida a relação, aí é que é notas fiscais, porque ele incluiu tudo que estava lá no SPED dele, tanto interestadual como as notas internas. E mostra que tem ICMS, nota fiscal, isentas, valores relativamente pequenos, tem valores também elevados, ali valor de 50, 80 mil, mas tem valor de 130, 50 reais, 30 reais, é porque são muitas notas, por isso que o valor é elevado. Então, senhor presidente, eu não me sinto confortável de aplicar direto a 533M sem verificar se, mesmo porque o próprio fiscal está dizendo, nem todas as notas fiscais foram escrituradas antes do início da ação fiscal. O que quer dizer isso? Nem foram escrituradas antes do início da ação fiscal. Ou seja, ele está dizendo que algumas notas, tem notas que foram escrituradas após o início da ação fiscal. É isso que eu entendo, pela literalidade do português aí. Então, eu entendo que deve ser verificado aquilo que o contribuinte está dizendo e a documentação que ele está trazendo aqui, registrando, dizendo que essas notas estão escrituradas na FD. E diz que a maioria das notas fiscais, quase os 100% dessas notas fiscais, são produtos, combustível que ele coloca em outros estados, né?
que a nota não tem nem destaque CMS para acreditar, como se que ele coloca em outros estados, mas que estão escriturados, e não tem imposto a pagar nisso aí, que ele é uma transportadora. E que há mercadorias também para o consumo dele e que não deve imposto, não, dessas mercadorias. Aí aqui, realmente, quando teve de início, eu olho a autuação se teve de diferencial de alíquota e tudo, mas aqui eu não posso dizer que teve, porque teve de intimação, aí eu não tem tempo de conclusão, então não vi se tem outro auto dele cobrando isso. Mas ele está dizendo também que não foi cobrado dele tributo, imposto, porque ele não deve imposto. O imposto dele ele paga tudo pelo diferencial de alíquotas. Então, senhor presidente, é nota para valer. Aqui é coisa para especialista analisar isso daqui no sistema, vai analisar, sei lá como vai fazer, mas analisar se essas notas, alvo do auto de infração, né, que são notas fiscais interestaduais, né, é só um instante. Se essas notas estão efetivamente escrituradas, né, o fiscal, todas são interestaduais, né, que são selo, lógico, se essas notas, pode até averiguar se tem alguma selada, né, e selada antes do início da ação fiscal, se estão escrituradas na FD antes do início da ação fiscal, e aquelas que têm imposto a pagar o autuado, se esse imposto foi pago antes do início da ação fiscal. É isso que eu meu entendimento. O senhor está propondo a perícia, né, doutor? Vamos ouvir o doutor Pierre. Presidente, não, eu ia propor a perícia nos exatos termos que o Guilherme já propôs. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão adicional? O doutor William fez algumas considerações. Doutor William, aqui aproveito também para destacar que ele alega que é um equívoco, né? Inclusive, o senhor menciona que não conseguiu identificar uma diferença de 135 mil. Talvez seja oportuno também destacar, né, que Eu esqueci de falar a questão dos valores, da base de cálculo. Que é o contribuinte, as notas que estão aqui, que a perícia faça esse levantamento para verificar qual o valor exato dessas planilhas que gerou a base de cálculo. Ok. Senhores, alguma discussão adicional? A propositura da realização de trabalho pericial para verificar se as notas fiscais estão escrituradas no SPED, conforme alega o contribuinte, e se alguma nota foi selada também antes da ação fiscal, assim como a escrituração das referidas notas, e verificar também o equívoco apontado aí, a questão da base de cálculo apontada, indicada pela defesa. Doutor Pierre. Doutor William não propôs para verificar se houve algum imposto incidente na operação de entrada e se esse foi recolhido, não? Falei. Sim, vai constar na nossa... Vai é constar porque no ele ato, falou... né? Não, é porque não estava no requisito, né, verificar, e eu estranhei. Não. Porque são dois requisitos, né, imposto recolhido e... Doutor William vai elaborar os quesitos até para constar na ata, mas apenas para não ser repetitivo, né, destaquei apenas esses pontos que o doutor William irá indicar. Não, tranquilo. Senhores, algum dado adicional, além desse que já mencionado, doutor William? Então, esta Câmara, doutor William, preliminar nulidade? Algum questionamento? Não. Apenas ele afirma que, por estar escriturado, seria nulo, né? Mas não é o caso. Ele pede a nulidade da audição em razão dos documentos fiscais terem sido informados no SPED. Mas a perícia vai verificar isso, né? Senhores, algum voto, sentido contrário, com relação à realização do trabalho pericial? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso para baixar em realização de perícia para verificar se estão escriturados no SPED, as notas fiscais elencadas na auto de infração, se foram seladas antes da ação fiscal, verificar também a questão do imposto, algum imposto devido, e se foi recolhido, né, conforme
despacho a ser elaborado pelo doutor William. Doutor William, eu gostaria que encaminhasse a Ana Maria esses quesitos mais detalhados para constar na ata. Esta decisão para o nosso... Já, senhor presidente. Obrigado, doutor William. Nosso último processo da pauta. Doutora Mônica, ainda com relação ao processo? Senhor presidente, é só uma que ficou na dúvida na sua fala, né? Me perdoe. Escrituração e selagem antes, né? Antes da ação fiscal. Escrituração e a selagem, porque eu entendi só a selagem, perdão. Não, escrituração também. Doutor William vai elaborar mais detalhadamente. Amanhã nós aprovaremos na ata que vai ser lida. Então, esta decisão, e encerramos a nossa 92ª sessão, dia 21 de dezembro de 2021. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, senhores, nesta sessão? Então, já convoco para a sessão de amanhã, dia 22 de dezembro, 92ª sessão virtual ordinária, onde teremos 6 processos da GVS Esporte Nordeste Indústria e Comércio Limitada. Teremos 2 processos, relatoria do doutor Carlos César Quadros Pierre, 2 processos, relatoria do doutor Felipe Amaral, pelo que eu observei aqui, é quem vai estar presente amanhã. Confirma, doutor Fernando? Doutor Felipe? Isso mesmo, presidente. O Felipe já amanhã. Ok. E também doutor Pedro Jorge Medeiros. Temos também um processo, que é o primeiro da pauta, da Nossa Refrigerantes S.A. e cédula de julgamento, recorrente, tanto a nossa como a Seju, em que relatou o doutor Carlos César Quadros Pierre. Ele que observei a matéria deixar de estruturar, nota fiscal, alguma coisa nesse sentido. O doutor Pierre, né, já vai estudar a indicação também de a presença do advogado, doutor Alexandre Araújo Albuquerque, ou doutor Fernando Oliveira Lima, sustentação oral. Então, este será a nossa pauta de amanhã, e eu pedi para a Ana Maria repassar no grupo, né, alguns processos dessa empresa de DVS que já foram julgados pela 3ª e 4ª Câmara. Então, pode nos auxiliar amanhã também na discussão desses processos. Então, desejo uma boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Presidente, a pauta de quinta-feira vai ter que